Michael Massa Filmes. Alguns sinais de bruxaria na vida das crianças. Examinaremos alguns sinais que nos permitem detectar bruxaria na vida de crianças pequenas quando estas crianças estão sendo exploradas inconscientemente. Esses sinais são os seguintes: a criança está muito distraída, tem lacunas de memória, a criança esquece facilmente, você conta uma coisa para ela, depois de alguns minutos você pergunta de novo o que acabou de falar e ela não lembra mais, ela tem tudo. Por exemplo, você pede para uma criança trazer uma xícara para você, mas em vez de uma xícara ela traz uma faca. A falta de inteligência da criança, ela discute constantemente, ela é rebelde. E sobre a impetuosidade, os próprios pais têm com os seus insultos para com os filhos são uma grande parte disso. Se você lançar insultos ao seu filho, por exemplo, se você insultá-lo, cachorro, e acontecer de um mágico aparecer, ele joga um fantasma ou um demónio cachorro na criança e a criança se torna rebelde. E a partir desse momento as pessoas começarão a usá-lo na bruxaria. Perigos da criação de gatos. Também aqui gostaria de chamar sua atenção para isso. O gato é um animal comumente usado por bruxos. O que um mágico pode fazer se usar o gato para envolver pessoas em bruxaria? O gato pode chegar onde você come e, ao se coçar, seu cabelo cai. Assim que eles caem na sua comida enquanto você come, a bruxaria começa. Como você entra na bruxaria? A bruxaria pode ser praticada de 3 maneiras. Primeiro, através de um pacto ou contrato que você mesmo assina. Por exemplo, se você tem um problema que vai além das suas limitações, em vez de confiar em Jesus, você recorre a uma cartomante ou a um feiticeiro que lhe apresenta um fetiche, alguma aparência de solução. Esse fetiche Se você aceitar, você se envolverá em bruxaria inconsciente e, com o tempo, o fetiche em questão o transformará e você se tornará um feiticeiro consciente. Se você tem um problema, por mais difícil que seja, volte-se para Jesus Cristo, Ele é a solução. Ele é o mestre do impossível, ele chama as coisas que não são como se fossem. Eu o chamo de homem da solução. Jesus não só tem a solução, ele é a solução. Segundo, através da herança familiar. Tome cuidado. Pode acontecer que te liguem e digam, você é quem vai cuidar da família, pega isso, de agora em diante você será o chefe da família, envolvido em bruxaria. Terceiro, bruxaria por influência. Insisto aqui e chamo sua atenção para a feitiçaria por influência. Você não tem intenção de se tornar um bruxo, mas é levado a praticar bruxaria sem a sua vontade. E essa forma de bruxaria acontece através da comida. Você não deveria comer nada. Gostaria também de alertar os pais sobre isso. Se você não conhece o estado mental dos seus vizinhos, nunca deixe seus filhos comerem lá, enfim, nunca deixe seus filhos comerem quando não estiverem em casa. É bom que você ouça falar de bruxaria de longe, porque se chegar à sua casa haverá um desastre absoluto e você preferirá a morte à vida. Lembre-se novamente de que a bruxaria significa destruição em todas as áreas. Objetivos dos mágicos na igreja. Quando eu era mágico, o diabo nos mandou para a igreja, é a parte visível do exército de Jesus Cristo. Então tivemos que fazer tudo o que pudéssemos para tornar a igreja inofensiva. Tínhamos muitas tarefas. Primeira tarefa, quando entramos na igreja, a primeira tarefa foi fazer com que os filhos de Deus ignorassem a palavra de Deus. Neste nível dirijo a atenção dos pregadores da palavra de Deus. Se você perceber que não está andando em piedade e vivendo uma vida santificada, não pregue, pois se você pregar estará prestando um grande desserviço à igreja. Quando entramos na igreja, estávamos muito 50 se misturaram na multidão e começaram a abanar o dedo de uma certa maneira, e enquanto fazíamos isso ninguém percebeu, ninguém estava interessado no que estávamos fazendo. Ao pronunciar esse encantamento, amarramos a língua do pregador, e ele automaticamente esqueceu toda a mensagem que havia preparado e começou a contar ao povo de Deus histórias que não eram edificantes. O diabo nos disse que devemos fazer isso para que os cristãos se tornem fracos, porque se não ouvirem a palavra de Deus, serão enfraquecidos na fé, como diz Romanos 10:17 da manhã, disto vem a fé. Ouvindo a mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. Quando conseguimos desviar a língua do pregador, ele começou a falar bobagens como, eu estava no sul, fiz isso, fiz aquilo. Você estava no sul, se você fez isso ou aquilo, como isso pode nos edificar? Não é da nossa conta se você estava no sul, o problema é seu, se você fez isso ou aquilo, o problema é seu.
Pelo contrário, devem pregar a palavra de Deus, pois é a palavra que redime, salva e cura. É por isso que Jesus nos disse em João 8:32 da manhã: então conhecereis a verdade, e a verdade se tornará realidade. Estais livres. E essa verdade é a palavra de Deus. Segunda tarefa: tínhamos que manter os filhos de Deus na pobreza e lançar a maldição sobre eles. Quanto à pobreza, era preciso criar tédio durante as oferendas. Tem gente que, na hora do sacrifício, se sente chata. Isso é o diabo. Os magos são os que causam isso. Para não cair na armadilha de Satanás é preciso saber dar a Deus, pois a Bíblia diz em Gênesis 49:25, por causa do Deus de teu Pai que te ajuda, por causa do Todo-Poderoso que te abençoa com bênçãos. Céu acima, bênção do abismo que está abaixo, bênção do peito e do ventre. É tudo obra do Senhor que abençoa. O diabo nos disse, quando os filhos de Deus oferecerem seus sacrifícios, eles não apenas vencerão a pobreza, mas também recuperarão tudo o que já bloqueei. A oferta é eficiente. E para fazer com que as pessoas caíssem sob a maldição, o diabo nos pediu para fazermos as pessoas fazerem ofertas que não honrassem a Deus. A Bíblia diz em Malaquias 1:14 da manhã, maldito o enganador que tem um macho aceitável em seu rebanho. 51 jura dá-lo, mas depois sacrifica um animal impuro ao Senhor. Por exemplo, você tem 5.000 francos no bolso, na hora da oferta você dá 200 a Deus. Quando você dá a oferta, o problema é não saber o que colocar na cesta. Quando você se levanta e vai até a cesta de ofertas, o problema é saber o que colocar na cesta. Terceira tarefa: tivemos que bloquear os projetos da igreja. Pedimos a magos poderosos que se infiltrassem no grupo de líderes. Então, quando você vê pessoas na igreja lutando por um título na igreja, você sabe que está lidando com bruxos. A exaltação vem de Deus, porque por ser a igreja de Deus, você espera até que o próprio Deus te chame para um cargo na igreja. Mas quando você vê pessoas lutando por uma posição mais elevada, você sabe que está lidando com magos. Uma vez que estes agentes de Satanás ocupam estas posições estratégicas, eles podem participar de todas as reuniões importantes onde todos os projetos da igreja são discutidos. E à noite eles vinham até nós para nos contar tudo o que estava planejado como projetos e a partir daí mandamos demónios para fazer as pessoas não darem. Porque a igreja precisa de dinheiro para funcionar, meus queridos. Foi isso que fizemos, impedimos as pessoas de doar e é por isso que todos os projetos eram assim. Falhar. Como você reconhece mágicos na igreja? Para reconhecer os feiticeiros nas igrejas, basta observar o caso de pessoas inquietas, pessoas que não querem ficar quietas e querem apenas andar de um lado para o outro. Se você conhece pessoas assim, sabe que está lidando com bruxos. Quando chegamos nas igrejas, sabe, antes do culto você começa com intercessões, e faz muito calor, não podíamos entrar com fetiches. Então nós os deixamos sair e ficamos na igreja, e em algum momento saímos para pegar os fetiches e começamos a operar na igreja. Quando você vê pessoas que gostam de ir e voltar sem um bom motivo, você sabe que está lidando com mágicos. Então, o que fizemos de novo? Se o homem de Deus que pregou fosse poderoso, se andasse no temor de Deus, não seríamos capazes de amarrar a sua língua. Como era impossível amarrar a língua dele, poderíamos enviar os espíritos da sonolência para a cidade. 52 Multidão, é por isso que você vê algumas pessoas adormecendo bem na hora do sermão, ou começamos a aplicar injeções ou mordidas místicas em crianças, é por isso que você vê crianças chorando no corredor de qualquer maneira, tudo para criar uma distração. E quando há distração, as pessoas não conseguem ouvir a palavra que está sendo pregada. Isto é o que fizemos nas igrejas, e é isso que os mágicos continuam a fazer nas igrejas hoje. Feiticeiros que caem à noite. Muitas vezes acontece que um mágico cai. Quando um mago cai, significa simplesmente que o sangue que ele usou como combustível não foi suficiente. Geralmente, quando acontece algo assim, muita gente chega e começa a bater nele. Se você bater nele, ele não sentirá nenhuma dor. Tudo o que ele faz quando você bate nele é fazer caretas engraçadas. Ele só está fazendo isso para que você sinta pena dele e o deixe ir. Se eu te perguntasse que chicote pode ser usado para bater em um bruxo para que ele sinta a dor, tenho certeza que muitos me diriam que temos que usar uma vassoura, certo? Abra os olhos, amado. O próprio mágico sobe em uma vassoura para voar, e você acha que ele sentirá alguma coisa se bater nele com uma vassoura?
Existem apenas dois tipos de chicotes que, se usados para atingir um bruxo, lhe causariam dor dupla, física e mental. A primeira são as euforbiá. Quando você derrota bruxos com isso, eles sentem o dobro da dor. Você, mago que está entre nós, se um dia cair, saiba que o chicote com o qual deve ser espancado já é conhecido. Mas nós, filhos de Deus, nem precisamos deste chicote. A Bíblia nos diz em Efésios 6:12 da manhã, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Portanto, a nossa luta não é carnal, mas espiritual. Você deveria saber que os feiticeiros também têm direito à salvação porque Deus desistiu de sua glória no céu para buscar e salvar os perdidos. Então os mágicos também são candidatos à salvação, a nossa luta é contra a bruxaria. Ponto de encontro dos mágicos. Enquanto eu era mágico, fui promovido a ponto de ter permissão para participar de todas as reuniões de todos os mágicos da África. Onde nos conhecemos antes? Se você olhar o mapa da África, verá que a África é um continente que possui dois grandes desertos. No norte, no Magreb, temos o Saara. E ao sul fica o deserto de Kalahari. O deserto de Kalahari é a sede de todos os magos da África. Quando fomos lá, havia um demónio de alto escalão chamado Hindu Sankara, que era responsável por receber relatórios de todas as nossas reuniões e repassá-los a Lúcifer. A organização dos feiticeiros. Em primeiro lugar estão os presidentes e rainhas que dão instruções sobre bruxaria. Eles se sentam em cadeiras feitas de ossos humanos. Ao comer, você usa os ossos restantes para fazer cadeiras nas quais presidentes e rainhas devem se sentar. Em segundo lugar estão os feiticeiros superiores. Gostaria de enfatizar esse ponto. Mago Supremo é o líder dos bruxos do bairro. Em cada bairro tem um líder dos bruxos do bairro, até no seu bairro tem um líder de todos os bruxos do bairro. Então é ele quem é chamado de feiticeiro supremo e tem o direito de ir até à autoridade para repassar o relatório para toda a sua vizinhança. E o líder do bairro não trabalha sozinho. Ele trabalha com o Avenue Thief e o Street Thief. Em cada avenida e em cada rua existe um líder de avenida ou um líder de rua de todos os feiticeiros da avenida ou rua. E a função do Avenue Thief é coletar informações sobre a avenida. Eles fazem assim, vão até sua casa, cumprimentam você de maneira amigável e até conversam com você. E como você gosta muito de conversar, você passa a passar todas as suas informações para ele. Então, quando você estiver com ele, começa a dar a ele todas as informações sobre sua família e sobre você. Por exemplo, você diz a ele: o dote da minha filha fulana já foi pago, os sogros dela disseram que virão em um determinado horário para pagar o dote. Farei isso este ano, faça o exame estadual. Se você der todas essas informações, saberá em que estado mental ele se encontra. A pessoa com quem você está falando. Você pelo menos sabe o motivo pelo qual ele visitou você. Será você quem lhe dará suas informações e ele, por sua vez, encaminhará o relatório ao líder do bairro. Por exemplo, ele lhe dirá: na minha avenida tem tal e tal problema, na casa ali tem esse problema, etc. Você já viu casos em que algumas famílias, apesar de o pré-dote já foi pago e o dia do dote já marcado, os sogros vão embora e nunca mais voltam, como era de se esperar. Saiba que os magos são a causa disso. O líder do bairro pega todos os relatórios que lhe são entregues pelos chefes de avenida e os repassa à delegacia à noite. Então eles usam todas as informações que você mesmo lhes deu para bloquear seus projetos. Se o casamento estiver no horizonte, ela irá bloqueá-lo. Você pegará um mago de sua família e confiará a tarefa a ele. E quando os mágicos fazem isso, eles confiam a um mágico da sua família a tarefa de bloquear o seu casamento, a sua fertilidade, o seu trabalho, a sua saúde, os seus negócios. Você descobrirá que trabalha muito, mas não ganha nada, enquanto os mágicos que não trabalham se beneficiam do seu trabalho. A Bíblia não diz que o trabalhador merece o seu salário. E quando trabalhamos, devemos nos beneficiar disso. Posso garantir que se você mantiver uma vida de oração constante, os mágicos não poderão mais brincar com suas bênçãos. E quando fazem isso com um bairro, eles bloqueiam muita coisa, além das coisas que foram bloqueadas, eles fazem leis que regem a área. Por esta razão, você descobrirá que em algumas áreas os casamentos não são normais. Existem também áreas em que as pessoas não concluem os estudos.
Você também pode perceber que às vezes acontece de você morar em um bairro e as coisas não vão bem, mas assim que você muda de bairro, coisas que não iam bem no antigo ficam aparentes. O novo bairro começa a dar certo porque existem leis que os bruxos já implementaram no bairro. Mas nós que somos filhos de Deus não nos moveremos porque os feiticeiros fizeram leis, preferimos orar e suas leis serem revogadas em nome de Jesus. Continuando com o tema dos feiticeiros superiores, quando queríamos entrar no mundo das trevas, o SA acento agudo vamos o apito de chamada. E quando o assobiamos, todos os bruxos inconscientes vieram até nós, depois nós. Transformou-os em cavalos e depois os usou como transporte para chegar ao mundo das trevas. Por esse motivo, algumas pessoas acordam com dores na coluna ou nas costas porque alguém as utilizou como meio de transporte noturno. Costumávamos fazer isso. Por exemplo, quando organizamos festas para nos divertirmos e nos divertirmos neste mundo, pegamos a cabeça das pessoas e essas cabeças viraram nossas bolas. É por isso que tem gente que acorda com dor de cabeça. Mesmo em nossos momentos de comemoração cantávamos e tocávamos bateria. E as barrigas dos bruxos inconscientes serviam de tambor. Portanto, não se surpreenda se vir pessoas que vão para a cama saudáveis, mas acordam com dor de estômago. Isso é só porque alguém usou o estômago dela como tambor à noite. Também pegamos as pernas das pessoas e as usamos como guitarras. É por isso que você verá algumas pessoas com feridas incuráveis. Você também verá algumas pessoas que têm problemas ou dores nas pernas. Isso ocorre simplesmente porque alguém usava as pernas como guitarra à noite. Também poderíamos pegar uma pessoa e dormir com ela, e naquele momento essa pessoa se veria fazendo sexo em seu sonho. Você acha que foi realmente um sonho? Não, amado, não é um sonho. Se algo assim acontecer com você, saiba que os feiticeiros são os responsáveis. Comemos carne humana com outras pessoas. Se você se vê comendo em um sonho, pense que é normal, que é apenas um sonho. Amado, quero lhe dizer que é realidade. É o trabalho dos mágicos.